Boa noite, amada igreja. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e dizer novamente que é um prazer, um privilégio podermos transmitir a mensagem do Senhor aos amados irmãos que estão aí em casa e que possamos juntos orarmos, lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, grandioso és Tu, Senhor Deus, aquele que nos concede o privilégio de transmitirmos a Tua mensagem. Usa este Teu servo através da minha voz, Senhor Deus, a levar a mensagem do Senhor às casas dos nossos irmãos e que possamos estarmos sempre na presença do Senhor, acreditando, confiando que tudo isso vai passar e que logo estaremos juntos comungando no templo, na casa do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, assim eu oro. E também convidá-los a me acompanhar na leitura do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 e parte A do versículo 4. Acompanhe a minha leitura. Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Acabei lendo o versículo 2, mas integra a mensagem que estaremos anunciando hoje. Este versículo, Deus convida a buscá-lo, porém buscá-lo de todo o nosso coração e em oração. Interessante neste versículo é que a promessa de Deus vai muito além da nossa compreensão, essa mensagem. Além da nossa compreensão e além de tudo aquilo que possamos imaginar, essa é a promessa dele. E o quanto é belo é que tanto que Deus tem nos dado, tem nos permitido ter, o tanto que Ele tem nos agraciado, e essa promessa de Deus diz que não é nada disso, é nada que possamos pensar ou imaginar ou que já temos, isso vai muito além. Tanto é que a promessa dele diz que jamais passou pela nossa cabeça aquilo que Deus tem guardado para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Essa é a promessa dele. Essa é a promessa do nosso Senhor, do nosso Deus. E, além disso, podemos ter a certeza de que quando invocamos o teu santo nome, ele nos ouve e podemos contar com a sua doce presença. Não existe nada em nós, nada em nossa vida que Deus não se interessa por ela. E uma delas é a nossa vida em santidade. Deus nos quer dignos de recebermos a tua bênção, de recebermos o teu perdão, e para isso Ele nos dá a remissão dos pecados, para que possamos confessar e viver uma vida em santidade com o nosso Deus. Em remissão dos pecados, podemos pedir a Deus que nos perdoe, que nos livre, que nos guarde e que nos faça viver neste mundo, não perfeito, porque perfeito foi somente Jesus Cristo, mas que possamos termos a oportunidade de colocarmos diante do Senhor e de pedirmos perdão por todos aqueles erros que cometemos, por todas aquelas nossas falhas, aqueles momentos que deixamos de ajudar o próximo, aqueles momentos que às vezes até façamos isso, mas não há alegria no coração das pessoas. Que Ele nos perdoe e que possamos viver realmente aquilo que Ele quer de nós, servindo com alegria, ajudando o próximo com alegria e aguardando essa maravilhosa promessa dele, que de tudo aquilo que temos, ou que já tivemos, ou que temos, de tudo aquilo que Ele tem nos agraciado, isso não passa nem perto daquilo que Ele nos promete a nos entregar. Basta buscarmos de todo o nosso coração, orarmos em busca deste nosso Senhor, deste nosso Deus. E que possamos, em remissão dos pecados, orarmos em gratidão ao nosso Deus.
me acompanhe em oração, feche seus olhos e oremos ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor Deus. Perdoe os nossos pecados em nome de Cristo Jesus, Pai. Que possamos também, assim como o Senhor, esquecer de todos eles e vigiarmos para não cair em tentação, Senhor Deus. Livre-nos de todo o mal. Afaste de nós, Senhor Deus, aquilo que faça-nos errar, aquilo que nos traz ao erro e ao pecado, Senhor Deus. Mantenha-nos distante. E se isso acontecer, se pecarmos contra Ti, contra o próximo, Senhor Deus, que haja reconhecimento das nossas partes, de buscarmos a Ti em oração e em confissão, e que o Senhor possa nos perdoar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração em remissão dos nossos pecados. E em seguida, possamos louvar o nosso Deus com os nossos irmãos da equipe de louvor. Em nome de Cristo Jesus, que Deus os abençoe e nos guarde. E com alegria, vamos louvar e cantar ao nosso Deus, preparar o nosso coração, a nossa alma, para recebermos a mensagem, o sermão do nosso irmão reverendo Rony Silva. Amém. Nada vai me separar, né? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Confia nisso, meu querido. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O Senhor é o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Alegra no Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Banana, banana, teu amor não falha. Banana, banana. O Senhor fazes, né? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. O Senhor é o mesmo ontem e hoje, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha.
teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, né? O choro pode durar a noite, meu querido, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Bem-vindos mais uma vez, louvado seja Deus por sua vida e pela oportunidade que você me dá de entrar na sua casa e pregar e anunciar as verdades do Senhor. Eu fico feliz pela oportunidade e peço a Deus que você permaneça conosco até o final deste culto. Espero que Deus fale ao seu coração, espero que Deus aqueça o seu coração em nome de Jesus e que você se sinta motivado a servir a Deus e a obedecer a sua palavra em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, Atos 1, versículo 8, texto já muito conhecido, muito pregado por muitos pregadores, e eu quero hoje também meditar com você nesse texto. Atos 1, 8, o texto da palavra do Senhor nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler juntos de novo? Se você tiver condições, leia aí. Se não, repita comigo. Se não, fale só na sua mente, mas repita, em nome de Jesus. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder. Queridos, eu quero meditar com você hoje sobre o poder para testemunhar. O poder para testemunhar. Olhem só. Nós ouvimos muito falar, conhecemos às vezes, lemos muitos materiais sobre o poder. O poder, 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 poder. E eu gostaria de que nós pensássemos hoje sobre o poder para testemunhar. Primeiro, a ideia do significado da palavra. O que significa poder? Aqui no Novo Testamento nós encontramos exousia e encontramos dinamis. Duas palavras gregas que que falam sobre poder. Exousia aponta ou denota o poder político, o poder dos governantes, que não é o caso aqui de Atos 1:8. O caso de Atos 1:8 é o dinamis. Dinamis, de onde vem a ideia da dinamite, a palavra dinamite, do poder incontrolável, enfim, esse é o dinamis, o poder espiritual, o poder de Deus. E aí nós vamos entender o versículo 8, vamos voltar o nosso olhar de novo para o versículo 8, e o texto diz: mas recebereis poder, mas recebereis o dinamis, o poder espiritual, o poder de Deus. Não é o poder do pastor, não é o poder da instituição, não é o poder pessoal, mas é o poder espiritual, o poder de Deus. Com qual propósito? Qual é o propósito de receber este poder? É o ponto 2. Qual é a ideia? A ideia de onde vem e com qual propósito. Como faremos isso? Qual é a fonte desse poder? A ideia é que nós receberemos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Ele, o Espírito Santo, conhece as profundidades de Deus. Ele também nos conhece. Lembra da ideia que o Espírito Santo intercederá por nós com gemidos inexprimíveis? E quando nós não soubermos falar, e quando nós não... Ele traduzirá os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O Espírito Santo. Quando somos cheios do poder, ou quando somos cheios do Espírito Santo, nós, cheios por Ele, receberemos esta força, esta ousadia, este encorajamento sobrenatural. Irmãos, nós precisamos entender isso. A ideia da preparação que Deus faz no seu povo é para algo extraordinário, irmãos. Primeiro, nós entendemos que é o poder de Deus. Segunda coisa, nós entendemos que a fonte desse poder é o próprio Deus. E isso tem um objetivo. Ele nos encoraja, Ele nos dá ousadia, Ele nos dá força, Ele nos dá a palavra, Ele nos motiva, Ele nos impulsiona. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Na proclamação do Evangelho, no anúncio das boas novas, seja aqui no Brasil, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer outro continente, em qualquer lugar do mundo, é o Espírito Santo de Deus quem impulsiona, quem encoraja, quem de forma sobrenatural traz força. Quando eu era solteiro, eu servia a Deus na Jocum. E a ideia do Loren Cunningham, que foi o homem que recebeu a orientação de Deus para abrir essa agência missionária, que tem, ao longo dos anos, mostrado o seu valor e a sua importância no reino de Deus, ele entendia com ondas invadindo os continentes. Ele viu o mapa mundi, essa é mais ou menos a ideia, e as ondas invadiam os continentes. E à medida que essas ondas invadiam os continentes, essas ondas se transformavam em jovens. E jovens com uma missão, daí o nome Jocum. E aí, esses jovens tinham uma missão. E qual era a missão? Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. E aí eu fico pensando... Eu olhava para algumas mocinhas, novinha, miudinha, menina saiu de casa, primeira vez, pensando em ir para a África, pensando em ir para a Europa, pensando em ir para os lugares mais distantes do mundo, mais longínquos, lugares que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, um monte de jovem querendo ir servir a Deus nesses lugares. A minha própria esposa, Ives Stella, entendendo esse chamado, mas numa outra agência missionária, foi para a África, foi lá no Estreito de Gibraltar, andou por lá, quase foi trocada por uns camelos lá, por uns tapetes, graças a Deus que não deu certo lá o negócio, né? E ela retornou, a mãe dela estava orando aqui, desesperada, e Deus, como vocês já conhecem a história, me levantou lá da Bahia, esse latifúndio baiano espetacular, para vir para Goiás, salvar o coração e a vida da Ives Stella e dar a ela filhas e casa e uma igreja espetacular como a Água Viva para nós servirmos. Então, é Deus quem gera no coração desse povo frágil a força necessária para servi-lo no campo. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos guarda, é Deus quem, de maneira extraordinária, nos dá uma ousadia fantástica para proclamar o Evangelho. É Deus. Entendendo que Ele é a fonte inesgotável deste poder. É o próprio Deus se movendo através do Espírito Santo que moveu a igreja primitiva. No Coliseu Romano, tantos cristãos foram dilacerados.
tanta igreja perseguida, tanta gente morreu e morre até hoje por causa do Evangelho. É Deus quem sustenta esses irmãos. É Deus quem fortalece esse povo na proclamação do Evangelho. É Deus que os sustenta de modo que eles não negam o Evangelho, ainda que isso lhes custe a vida. E isso é extraordinário, meus queridos. É extraordinário ver o agir de Deus no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Terceiro e último ponto. Primeiro, nós entendemos que há um poder. E que poder é esse? É o Dinamis. Qual é a fonte desse poder? Ele é de Deus. E agora, qual é o uso desse poder? A ideia é para sermos, o que o texto diz? Para sermos testemunhas, Atos 1:8, terceira parte do versículo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia é para sermos testemunhas de Jesus, até os confins da terra. Nós não podemos perder a ideia de que é o poder para a obra missionária. Meus queridos, este poder é o poder da obra missionária, da pregação do Evangelho. E aqui a ideia diz, e sereis minhas testemunhas, né? A continuação do versículo. E a ideia de ser minha testemunha, no grego a ideia testemunha é martírios. Martírios significa que você e eu somos capacitados no poder do Espírito Santo para viver e dar a nossa própria vida na pregação do Evangelho. Você e eu somos mártires. É alguém que testemunhará até a morte. Um mártir é alguém que vai até a morte, até a última consequência. Muitos de nós estão prontos para isso. Para ir até a última consequência por amor ao Senhor. E Jesus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus chama o seu povo para essa fidelidade. E ele diz, olha, viva desse jeito. Pregue o Evangelho desse jeito. Seja um missionário desse jeito. Não se curve diante das propostas indecentes do mundo. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não saia, não perca o foco, porque o poder, o Dinamis, que tem a sua fonte eterna em Deus e em você e em mim, a ação do Espírito Santo, ele veio para que eu e você possamos usá-lo na pregação do Evangelho, na divulgação do reino. Irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Ainda que isso nos custe muito. Ainda que o martírio seja algo real. Pastor, eu não estou pronto para ir para a África. Eu não estou pronto para ir para a China. Eu não estou pronto para me juntar à igreja perseguida no mundo. E está cada vez mais próximo ao Brasil. A ideia da cristofobia é uma realidade, infelizmente. Mas está contido aqui. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: invista tempo no seu trabalho. Pregue o Evangelho no seu trabalho. Nas suas redes sociais, ao invés de ficar divulgando meme de bobagem o dia todo, todo dia, fala de Jesus. Lá nos seus stories, vai lá, fala de Jesus, anuncia o reino, fala que Jesus é Senhor, fala que Jesus é Salvador, fala que tem paz aquele que ama e segue a Jesus. Não perca isso de vista. E esse é o poder. E o poder que vem da fonte eterna, que é Deus. Através do Espírito Santo agindo na sua vida. Para quê? Para a pregação. Para o testemunho, para o martírio.
para a glória do Senhor que nos chamou e nos separou como seu povo. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus aplique a sua palavra em seu coração. E se você não enche o seu coração de alegria quando pensa nisso, se você não entende que esse chamado é para você, eu quero orar por você em nome de Jesus, para lhe tirar dessa apatia espiritual e lhe sacudir, lhe fortalecer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui mais uma vez colocar essas pessoas diante do Senhor. Ah, Senhor, aqueles que já estão com o coração incendiado, louvado seja o teu nome, fortaleça-os em nome de Jesus. Aqueles que estão apáticos, aqueça os seus corações em nome de Jesus. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, revele-se a eles para a glória do teu nome. Dê-nos uma semana protegida e abençoada, em nome e para a glória de Jesus. E agora, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito te alcancem e te fortaleçam e aqueçam o seu coração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Grande abraço. Eu estou te esperando aqui na Igreja Presbiteriana Água Viva. Deus te abençoe.